Olá, me chamo Cleberson Gabriel e esse é o canal Seja Melhor. Nesse vídeo você vai entender como nossa mente é programada desde o nascimento, tanto para o bem quanto para o mal, e também como fazer para reprogramá-la. Tudo isso baseado nos profundos conhecimentos de Bruce Lipton. Ele disse que 95% de nossa vida vem dos programas de como vivemos nos 7 primeiros anos de vida. Isso tudo é um fato. Os 7 anos são downloads, são hipnose. O cérebro de uma criança de menos de 7 anos está em uma sequência vibracional baixa. Quando coloca fios na cabeça de uma pessoa e lê com um eletroencefalograma, você consegue ler a atividade cerebral. E em uma criança com menos de 7 anos, tem uma vibração menor que a sua consciência. Então é chamado teta. Teta é imaginação. Esse é o motivo pelo qual as crianças conseguem fazer as coisas simples se transformarem em um universo mágico. Como, por exemplo, transformar um avião de brinquedo em um avião de verdade, montar uma vassoura e transformar em um cavalo. Para nós não passa de uma brincadeira, mas para as crianças aquilo é verdade. Isso é teta. Teta também é hipnose. E a ideia é a seguinte: antes de você se tornar consciente, se não tiver nenhum programa, do que vai ser capaz de ter na consciência? Bom, a natureza certifica de fazer desses 7 primeiros anos em um período de programação mental, que nos servirá de base para o resto da vida, e isso é adquirido através de nossa observação sobre o que nos cerca. Nós observamos comportamentos de nossos avós, pais, irmãos, amigos e aprendemos todas as milhares de regras pré-estabelecidas pela sociedade sem nenhum senso crítico para observar o que presta do que não presta. A mente simplesmente faz um download de tudo o que nos dizem e o que vemos os outros fazendo para que possamos fazer igual. Existe um livro famoso chamado Pai Rico, Pai Pobre, que diz basicamente o seguinte: se você viesse de uma família pobre e lutasse durante toda a sua vida tentando ser rico, você não conseguiria êxito. Por outro lado, se você viesse de uma família rica, poderia ser estúpido a vida inteira e conseguiria, não pelo que você estava pensando, mas por causa de um comportamento inconsciente que foi adquirido de famílias ricas desde a infância. E isso é inconsciente, ou seja, eles estão seguindo rumos certos inconscientemente. Por mais que essa pessoa esteja consciente de suas ações, pode até fazer besteira ou tomar algumas atitudes inconsequentes, mas aquilo que sua mente subconsciente aprende quando criança ainda coloca no rumo certo. E é a mesma coisa com pessoas pobres. Pessoas pobres têm crenças limitadas como: isso não é para você, as coisas são difíceis, você não é capaz. E se esse for o programa que você obteve, 95% do dia você irá se auto-sabotar. Então, se você passar a ganhar mais no seu emprego, vai passar a gastar mais também, para que não sobre nada, ou pior, vai gastar até o que não tem para ficar no negativo, pois essa situação que sua família estava acostumada a viver. Pode ser que até apareça uma oportunidade de ter seu próprio negócio ou subir de cargo, e você ainda irá se sabotar e deixar essas oportunidades escaparem. Esse é o motivo pelo qual pessoas pobres continuam pobres e pessoas ricas continuam ricas, por causa da programação. 95% de nossa vida, e isso é verídico, vem dessa programação instalada no subconsciente. Somente 5% da vida você está usando a consciência, que é criativa. É como se você tivesse condenado a repetir padrões de pensamentos e comportamentos de outras pessoas que foram instalados na sua mente há muito tempo atrás e você não percebe, porque isso ocorre abaixo do nível da consciência. Dr. Bruce Lipton diz que os jesuítas afirmavam: me traga uma criança de até 7 anos e eu os mostrarei quem ela irá se tornar. Eles têm dito isso há mais de 400 anos, pois sabiam que 7 anos representa o período de programação mental. 95% da sua vida, após esse período, será de acordo com o que foi programado. Bom, apesar de tudo isso, tem uma boa notícia. Não precisa ser refém de tudo isso pelo resto da vida. Basta seguir esses passos a seguir e reprogramar a sua mente. Passo número 1. Reconheça onde você está lutando.
Não precisa ficar pensando sobre o que aconteceu anteriormente. Observe sua vida agora. Se você está trabalhando duro, se esforçando e mesmo assim não saiu do lugar, essa dificuldade só está acontecendo pelo motivo de existir uma programação que não está te dando suporte para o que deseja. Passo número 2. Instale novos programas no seu subconsciente. Mente consciente aprende de uma forma diferente da subconsciente. A primeira aprende da forma que estamos acostumados, ou seja, aprende lendo livros, vendo vídeos ou conversando com alguém. No entanto, mente subconsciente não aprende dessa forma. Ela aprende naturalmente de duas formas básicas. Hipnose, que é obtido nos 7 primeiros anos, mas como já passou dessa fase, então deve usar a segunda forma, a repetição. Você quer dirigir um carro? Você não aprende apenas sentando e ligando o carro. Tem que praticar inúmeras vezes. Nós aprendemos a andar, a falar e a ler da mesma forma, anos de repetição, até que essas habilidades se tornassem inconscientes. O subconsciente não resiste à repetição, desde que seja feito por tempo suficiente. Parece bobeira, porém não é. Adquira o hábito da autoafirmação. Se praticar diariamente, várias vezes por dia, vai chegar um momento em que o subconsciente vai permitir aquela afirmação entrar. Porém, no início, sua mente consciente vai rebater. Exemplo, você dirá, eu sou feliz, e ela vai rebater, não, não é. Você dirá, eu sou merecedor, e ela dirá, não, não é. Porém, no momento em que essa sugestão entrar, você não precisará fazer isso novamente. Se 95% da sua vida vem desse subconsciente, isso é algo a ser considerado, né? Porque vai chegar o momento em que o subconsciente vai absorver e será automático.